O dia do duelo mais sem sentido na vida de Melissa chegou. Como Yuri era juíza, colocou os itens de cada um em uma caixa grande, assim dificultando saber o que poderia ser. Achando que ganharia por não ver a Melissa com a espada, o Duque usa poucas perguntas e logo diz que o item era uma espada lendária. Estava muito confiante, já que na noite anterior tinha recebido uma suposta dica e como ela não apareceu com a espada acreditou e caiu na armadilha como um patinho. Irritado depois de Yuri dizer que não era uma espada, o Duque estava para mandar que ataquem, mas Melissa já o avisa, que se ele quiser um duelo era só desafiar de novo. Yuri interferiu chamando de volta para o jogo, e quando Melissa pergunta se a joia era azul, depois de olhar para o Nine, o Duque nega, mas era uma mentira e Yuri o corrige. E depois de muitas perguntas do Duque, Melissa lembra do que tinha lido naquela história antes de virar a Melissa e diz a resposta correta, um diamante azul, a única e eterna senhora das ondas. Não querendo admitir a derrota, o Duque diz que ela pode ter mentido sobre o item dela, então Yuri abre a caixa e revela um papel, deixando o Duque irritado dizendo que aquilo não poderia ser mais valioso. Isso tudo sem ler o papel, mas estava escrito, um item que era mais valioso que a joia mais brilhante, nenhum dinheiro no mundo poderia comprar, algo que ele jamais poderá comprar. Quem ousaria colocar um valor nela? Isso mesmo. O item dela, era ela, Melissa. Ele não conseguia acreditar que tinha perdido. E mais tarde, enquanto via ele se retirando daquele território, Yuri vai conversar com Melissa, perguntando o que ela faria agora que o Duque estava indo embora. Então ela fala que voltará para casa, e quando Yuri iria falar, ela pergunta se pode pedir mais uma coisa. Yuri, animada, diz que ela poderia pedir qualquer coisa. Então Melissa pede ajuda com Nine, com os caninos e a língua dele que tinham sido arrancadas. Yuri fica pensativa. Com um humano normal seria fácil, mas ele era um homem-lobo. Seria difícil usar magia diretamente, mas talvez usando um meio indireto funcionaria. Por ser sua primeira vez fazendo isso demoraria um pouco, mas ela daria um jeito. Afinal, não era chamado de gênio à toa. Melissa estava aliviada. E rapidamente Yuri se aproxima falando que antes de qualquer coisa, o pai dela convidou para o jantar e ele estava muito agradecido. Que tal ela se divertir uma última vez antes de ir para casa? Melissa concorda e diz que adiariam a volta para casa para o dia seguinte. E claro, Yuri ficou feliz e empolgada dizendo que o banquete começaria em 3 horas. Deveria vestir algo confortável e Nine e Yuna estavam convidados. Qual era a comida favorita dela? O que gostaria de comer? Ela tinha que ir se arrumar. Mais tarde se encontrariam. Então Yuri sai do quarto. Melissa se deita na cama pensando em sua vida anterior, pensando em descansar por 10 minutos. Mas acabou dormindo por 3 horas. Sendo acordada com batidas na porta e se arrumando rapidamente. E ao chegar ao salão pedindo desculpas, encontra todos os presentes bebendo, e o barão, pai de Yuri, dizendo para ela se sentar ao seu lado, era sua convidada de honra. E por seu atraso deveria tomar uma bebida como punição. Esse era o maior problema do barão Elizabeth, a bebida. Melissa tentava escapar daquela situação, mas tanto Yona quanto Nine estavam ocupados. Sem escapatória ela toma aquela vasilha cheia de bebida. Com o decorrer da noite foi o barão e os outros magos que ficaram completamente alterados. Cansada de tudo isso, queria encontrar os dois e sair daquele lugar. Sabia que Yona saberia se cuidar, e talvez Nine não gostasse de bebida. Ao sair procurando eles, foi surpreendida com Nine abraçando por trás. Nine tinha bebido muito e só ficou abraçando, e ao olhar para lado encontra Yona cheia de joias que ganhou apostando com os magos. Elas conseguem levar Nine para o quarto, e Yona os deixa sozinhos. Olhando para a situação, Melissa pensava que ele poderia estar desconfortável e tira os sapatos e o paletó dele. Mas nesse momento, Nine a puxa e a abraçava tremendo. Acreditando que ele poderia estar tendo um pesadelo, ela acaricia a cabeça dele até que se acalma em seguida saindo do quarto. No dia seguinte, saindo da mansão Elizabeth, Nine não conseguia olhar Melissa nos olhos. No caminho ela vê pelos no casaco de Nine e o avisa sobre os pelos e que ele tem que tomar mais cuidado para que não descubram quem ele é. Na hora que ele sacode o casaco, escuta um espirro. Vendo que não era nenhum deles, Melissa já tinha uma ideia de quem seria e chama por Jake, que não aparece até que Nine sacode o casaco novamente e ele espirra saindo do esconderijo, perguntando o que ele estava fazendo ali. Mas ela já sabia. Na história original, Jake ficava observando sempre a Yuri de longe. Melissa questiona se ele estava ali para stalkear a Yuri. Jake desconversava, dizendo que apenas queria ver. Melissa sentia nojo por dentro. Não importava como ele falava, isso era ainda stalkear. Esse maluco achava que isso era romântico, mas nada estava ruim o suficiente que não pudesse piorar. Porque antes mesmo que ela pudesse falar algo, Ian aparece com um buquê de flores cantarolando. A vendo Ian ficava com medo e começou a surtar, a questionando o que ela estava fazendo ali ainda. Não tinha ido embora? Melissa sentia que ficaria maluca. Dias depois Melissa foi convidada para uma tarde do chá na casa de Yuri, mas infelizmente todos os malucos resolveram chegar lá. Agora Melissa tinha um objetivo, proteger a Yuri desses protagonistas malucos, que ficavam mais irritados vendo a aproximação delas. O primeiro a se incomodar foi Ian, reclamando que Yuri estava dando pouca atenção a seu convidado imperial. Se sentia triste por elas estarem o ignorando, ainda mais sendo uma prometida dele. Enquanto ele começava a falar da beleza da Yuri, deixando a loira desconfortável, Melissa começava a falar que o príncipe não deve ter percebido o significado de 2 mulheres estarem sussurrando na frente de um homem. Curioso, ele pergunta o que significava. Ela estava tentando insultar com suas palavras frias? Com um sorriso, ela diz que só queria dizer lentamente que ele não entende. Isso significa que eles eram tão desagradáveis, que não queriam nem falar com eles. Jogando chá no chão e dizendo porque eles apenas não saem. Eram tão nojentos e pegajosos. Mas claro, ela estava apenas se referindo às folhas do chá dela quando falou irritante e pegajoso, os deixando sem reação alguma. Então diz que como arruinou completamente o ambiente, ela tomará a responsabilidade por isso,
iria escoltar a todos com segurança para suas casas agora. E realmente ela fez isso, fazendo Yuri rir com tudo isso, e em seguida ela mesma foi para sua casa levando uma porção. À noite em sua mansão, Melissa leva Nine até a varanda, dizendo que aquele era o melhor lugar para ver as estrelas e a lua. Dizia que tinha algo para entregar a ele, mas não apenas entregar, queria ouvir. Pensava que seria incrível poder ouvir pela primeira vez observando aquela linda paisagem, entregando para ele um frasco, com uma poção que faria seus caninos e língua crescerem. Nine estava incrédulo. Melissa cuidava dos seus. Sabia que Nine, antes, não pertencia a nenhum lugar, não era forte e feroz, era muito bom para ser um homem-lobo, mesmo depois de ter seus caninos e língua tirados, pedia perdão de joelho para aqueles que acreditava serem seu povo, teve que fugir pela sua vida. Vagando pelos becos vazios cheio de feridas, ele apenas aceitou a hostilidade, sem esperanças de ser amado, sem ninguém ao seu lado. Mas agora era diferente. Existia uma pessoa ao seu lado, que dizia que ele era dela. Melissa. Nine bebia a poção rapidamente, aguentando toda a dor que isso causava. Suas primeiras palavras foram simples, apenas um nome, Melissa, e havendo sorrir para ele, Nine continuava a chamar de Melissa, Melissa e senhorita Melissa. Ouvindo isso ela sentia algo diferente que não conseguia identificar. E ouvindo ele apenas dizer seu nome começava a acreditar que poderia ser um efeito, até que Nine pede sua mão. Queria agradecer. Ela tinha dado novos caninos e língua a ele, uma nova oportunidade. Tudo graças a ela, sua única mestra, se dedicaria inteiramente a ela, queria continuar sendo seu mordomo, pagaria tudo o que estava recebendo. Melissa sentia cócegas dentro dela ao sentir Nine beijar sua mão, agradecia por suas palavras, sobre o pagamento, ela fez porque quis, mas teve ajuda de Yuri já que foi ela que fez a poção, pedia para que ele continuasse o bom trabalho, além de não rosnar mais para Yuri, na cabeça dele apenas passava a imagem de Melissa com Yuri, não querendo falar nada sobre seus pensamentos, até que Melissa diz para ele se levantar. Seus joelhos poderiam começar a doer, e com um biquinho ele diz que grande parte dos poderes dos homens-lobo vinha dos caninos, e como tinha recuperado poderia continuar assim por uma semana inteira. Com um sorriso ela perguntava se agora ele estava se rebelando, mas como tinha uma linda voz o perdoaria. Corando ele pergunta se ela realmente gostava da voz dele. Ela confirma, ele diz que ela o ouvirá mais a partir daquele momento. Deveria cantar? Compor um poema? Ou deveria voltar a repetir o nome dela? Ela pedia para ele não fazer isso. Os dias se passaram e logo chegou o festival. Melissa estava impressionada. Ali em sua frente via um verdadeiro festival coreano. Olhando para Nine ela pergunta se era a primeira vez dele em um festival? Com os olhos brilhando ele confirma. Era sua primeira vez em um lugar maravilhoso. Vendo que ele realmente gostou e estava feliz. Imaginou que até a cauda dele deveria estar balançando. E ao olhar, não ver a cauda, mas gostou muito do que viu. Mudando sua atenção ela procurava por Yuri que deveria estar ali com o Ian. Não demora muito para encontrarem e verem a cena ridícula de Ian fingindo que tinha procurado por roupas mais discretas. Porém não conseguiu. Sabia que ela poderia estar com ciúmes. Mas ele não tinha olhos para nenhuma outra mulher. Melissa olhava aquela cena desacreditada, olhava para eles e voltava seu olhar para Nine achando Nine superior à do príncipe. Sabia que Ian só tinha o pessoal à sua volta porque era um dos personagens principais e não por beleza. Sendo tirada de seus pensamentos por Yuri que grita por ela quando a encontra, muito feliz por ver a Melissa. Empolgada ela pergunta se a poção funcionou? Ela confirma e Nine agradece já que graças a isso pode fazer seu juramento a Melissa. Yuri vai de feliz para desconfiada. Como assim ele chamou Melissa pelo nome? Ela era uma dama. E que juramento era esse? Yuri e Nine ficavam se encarando. Nine falava que ela não deveria se preocupar com isso e Yuri dizendo quanto ele a irritava. Antes que começassem uma confusão, Ian chamava por Melissa tentando fingir que fez um favor em permitir que ela ande com ele e Yuri. Mas por que o mordomo estava ali? Era o amante dela? Melissa para provocar apenas abraça o braço de Nine com um sorriso. Ele até tenta fazer o mesmo mas Yuri não permite. Então diz que será generoso e deixaria isso passar. A vontade de Melissa de socar ele estava só aumentando. Andando pelo festival e indo em algumas barracas Ian jogava e dava as pelúcias para Yuri. Até que chegam em uma barraca que Melissa lembrava na novel original, e para doar o rumo da novel e conhecer bem aqueles jogos resolve se envolver, conversando com Yuri que aponta para uma pelúcia. No original era parecida com o príncipe, mas agora ela apontava para um leão bem diferente. Ela não conseguia entender, aquele bicho era feio demais, não importava como olhasse. Até mesmo Nine parecia encantado pela pelúcia, os dois começavam a elogiar a pelúcia. Acontece que na visão dos dois aquele leão parecia Melissa e por isso era tão lindo. Ian vendo Yuri resolve jogar, mas Melissa vai na frente e paga a vez dela, dizendo que ela que ganharia. Mas o príncipe diz que iria primeiro e começa a jogar e com o poder do protagonista ele bate o novo recorde. Quando iam entregar a pelúcia para ele, Melissa interrompe. Se ela conseguisse o novo recorde o prêmio seria dela? Ela pagou primeiro, mas ele jogou antes. Ela não deveria ter uma oportunidade também? Conseguiria o novo recorde. Ian até a questiona, e quando Melissa ia responder não chama de majestade por ele estar supostamente disfarçado, deixando o príncipezinho chateado só por ela não ter chamado de majestade. Melissa começa o jogo, imaginando que estava batendo em cada um dos protagonistas masculinos e como esperado ela consegue um novo recorde. Pegando a pelúcia e entregando para o Nine, tudo enquanto o príncipe estava em choque, andando mais pelo festival e jogando em todas as barracas, Melissa ganhava todos os jogos enchendo Nine e Yuri de pelúcias e deixando Ian mais irritado e incrédulo. Em cada uma delas eles ganhavam selos por ter feito novos recordes, então Melissa foi trocar. O homem estava chocado de ver que ela tinha pontos o suficiente para o maior prêmio, que deveria ser um anel de pérola vermelha, um item mágico.
que eles nem mesmo tinham, apenas usavam isso para atrair novos jogadores. Primeiro ele não queria acreditar que Melissa sozinha tinha conseguido todos os pontos, e depois de ter a confirmação, ele revela que não poderia dar o anel porque não tinham, mas que tinha algo que ela iria amar. Entregando uma coroa, diferente da Novel que ele entregava um colar, mas Melissa aceita. Sabia que aquilo era apenas um lixo barato. O que deveria fazer? E ao olhar para Ian, ela coloca a coroa na cabeça dele, falando que entre eles ele parecia mais uma princesa. O príncipe estava espantado, mas logo começa a chorar. Melissa tentava corrigir tudo, dizendo que poderia parecer barato, mas era um prêmio do festival e também tinha ficado bem nele. Mas Ian continuava chorando. Nine se aproxima dela e diz que ele pode ter se ofendido por ela ter dado uma tiara a ele, sendo que só princesas usam tiaras e ele é o príncipe herdeiro. Ela ficou confusa. O tratar como princesa era um insulto? Foi tão ruim assim? O que há de errado em ser uma princesa? A realidade a atingiu novamente. Claro que ele reagiria assim. Princesas naquele mundo só serviam para casamento. Entre lágrimas Ian perguntava por que odiava tanto a ponto de ofender? Melissa tentava segurar o resto de sanidade que tinha, enquanto Ian continuava falando que ela tinha ganhado todos os jogos. Sabe quão machucado estava seu orgulho? Antes ela não dizia que gostava dele? Quando pediu para romper o noivado não era para o fazer mudar. Como uma pessoa poderia mudar seus sentimentos tão rápido? Melissa suspirava. Tinha achado que ele finalmente tinha acordado para a realidade, porque continua atuando como vítima. Por sorte dele, os fogos de artifícios já iriam começar, mas antes disso ela responde, porque o odiava. Para começar, ele não tinha consciência. O fato dele dar em cima de outra mulher que nem gosta dele, enquanto não queria romper o noivado com ela, continuava tendo os casinhos de amor depois de tudo, não era? Trocando de mulher como se troca de roupa, achando que isso te faz parecer melhor. Se realmente considera Yuri seu verdadeiro amor, por que não roupa essa porcaria de noivado com ela? Era só porque era homem? Isso era nojento. Ian não se ajudar, pois respondia que era natural um homem trair um pouco e ele como príncipe herdeiro tinha que combinar política com amor. Agora Melissa entendia que o motivo dele não romper o noivado era o poder que ele ganharia através da família dela. Mas mesmo assim não ficaria calada, dizendo que ele era o príncipe herdeiro, mas foi criado apenas para ser mulherengo. O segundo motivo que tinha para odiar era que ele pensava e agia como um idiota patético, antes que começasse a divagar. Sobre ser o príncipe herdeiro deveria lembrar que todos somos humanos, isso incluía as mulheres. Mas ele pensava que as pessoas eram objetos, realmente achava que não poderia ser criticado apenas por ser o príncipe herdeiro, deveria dar às pessoas o respeito que elas merecem, pare de agir como um idiota, achando que ela não se machucava e que Yuri iria o aceitar não importava o que. Preste mais atenção aos seus deveres como príncipe herdeiro. Se continuar agindo assim, ignorando as necessidades e vontades do povo enquanto gasta seu tempo em festas e sendo mulherengo, era impossível não pensar que ele não era adequado a se tornar o imperador. Não se esqueça. A família dela pode escolher apoiar o outro príncipe. Existem mais 2 na linha de sucessão ao trono. Querendo sair por cima, ele diz que ela não entende de política e no final a escolha será do Duque, não dela. Com um sorriso, Melissa diz, o Duque e o Jake podem estar ao lado dele, mas a família dela era uma força poderosa, não importa quem seja o imperador. Ele só foi escolhido porque ela o amava quando era mais jovem. Ela já tinha feito o Duque escutar, deixou ela ir ao festival, sair do ducado até outras terras. Até mesmo conseguiu fazer ele tirar férias assim como os empregados. Quem sabe o que poderia acontecer se ela falasse sobre tudo isso com ele? Por dentro Melissa sabia que era um blefe, mas não custava nada usar isso. Ian perguntava o que tinha que fazer? Melissa responde que ele deveria pensar por si próprio, mas se não ganhava nenhum jogo contra ela, seria capaz de ganhar as futuras batalhas do Império. Se não era confiante bastante, apenas cuide de seu rostinho bonito e vá viver em silêncio, assim se afastando junto de Yuri e Nine indo ver os fogos. Mas antes de chegarem no local, Yuri encontra seus irmãos que perguntavam pelo príncipe, enquanto um deles tentava brigar com Nine achando que ele estaria dando em cima de sua irmãzinha. Com isso Yuri teve que ir ver os fogos com sua família contra gosto, vendo Nine com um sorriso triunfante. Durante os fogos Nine chama a atenção de Melissa, queria falar algo importante, mas bem na hora, Melissa avista Jake com uma câmera próxima a Yuri, e com o barulho dos fogos e seu foco mudando de direção acabou não ouvindo o que Nine tinha a dizer. Tinha ficado chocada com a audácia daquele stalker. No dia seguinte, Nine estava quieto e Melissa ainda estava focada em fazer Jake parar de stalkear Yuri. Precisava dar uma lição. A competição de caça estava chegando e seria o momento perfeito. Enquanto pensava em seu novo plano, Nine estava com outra empregada limpando parte da mansão. A expressão dele não passou despercebido por ela, que não entendia como ele poderia estar assim depois de ter ido ao festival com a Melissa. Se fosse, ela estaria radiante. Tentou animar, mas vendo que não conseguia, perguntou se Melissa tinha o rejeitado. Nine foi pego de surpresa. Ela diz que não tem como negar. Tinha acertado bem onde dói. Nine negava que tinha sido rejeitado e ela fala. Então realmente ele gostava da Melissa. Infelizmente ela já tinha um prometido. Nine era uma boa pessoa, mas não será difícil tendo o príncipe como seu oponente? Nine responde que o príncipe não era seu oponente. Melissa não estava interessada nele. Além disso, mesmo que Melissa amasse alguém, isso não importava para ele. Enquanto ela não abandonar, ficaria ao lado dela até o final. Ele pertencia a Melissa. Mas ela não tinha nenhuma obrigação de pertencer a ele. Não sentia que tinha o direito de lutar pelo amor dela contra outra pessoa. Antes de Nine sair daquela área, Diz não foi rejeitado pois tinha falhado ao se declarar. Os dias se passaram e com a ajuda de Yuri, Nine e Yona seu plano estava montado e chegou o dia da caça. Conseguindo se tornar a representante de sua família, ao chegar no local chamou a atenção por suas roupas, tanto que um filho de um duque resolver discutir com ela.
mas vendo que ela não iria dar atenção, ele segura o braço dela ainda discutindo. Melissa se solta com facilidade, porque ele continuava se queixando se ela era representante da família. Se o duque e o imperador permitiram que ela estivesse ali, quem era ele para querer brigar? Por acaso estava dizendo que a decisão deles estava errada? Apenas calha sua boca. Se continuar, ela poderia se ofender. Assim ele sai correndo e as empregadas da Melissa estavam a incomodando dizendo que aquele homem era filho de um duque. Sem paciência e tendo que fazer seu plano, Melissa consegue se afastar com a ajuda de Iona, indo para dentro da floresta usando o rastreador mágico, chegando até uma árvore, falando para Jake ou ele descia ou ela subia. Ele sem muitas escolhas desce da árvore querendo saber o que ela queria. Ela apenas pergunta se ele gostava de coelhos. Porque ela gostava deles mais do que do seu irmão Stalker. Mostrando um círculo mágico em sua mão, Jake no início estava duvidando que Melissa conseguiria usar mágica. Parecia não entender que ela com um pouco de prática poderia fazer muita coisa, e aquela magia o acerta. Com um sorriso Melissa se aproxima falando que coelhos são mais frágeis e lindos que ele, não é Jake? Agora estava em perigo, tinha virado um coelho e a caçada estava começando. Melissa volta onde estava todos apenas para confirmar com a Yuri que a magia tinha dado certo e pegar seu cavalo, que tinha fama de ser o cavalo mais desagradável da família, mas claro que ela não desistiria dele. Se preparando para voltar à floresta, ela apenas diz, se ele se sair bem nessa caçada, deixaria ele mastigar o cabelo de Jake. Ele ficou tão empolgado que saiu e disparada para dentro da floresta, passando por outros competidores, até que encontraram novamente o Jake, que continuava fugindo dela, pensando, ela sempre foi um monstro assim? Ele apenas estava observando Yuri de longe. Nem o lobo que estava o caçando antes tinha dado tanto medo quanto Melissa. Tinha subestimado um pouco. A magia estava para acabar e Jake estava sendo encurralado por Melissa e um lobo marrom. O que ele não sabia era que aquele lobo era Nine com magia para mudar a cor de seu pelo. Jake estava desesperado até que encontra Yuri que o segura com um sorriso perguntava, porque a Melissa estava caçando aquele pobre coelho. Ele era tão frágil, se não for protegido acabaria deixando esse mundo, tão fraco e indefeso. Normalmente as pessoas gostam de pensar que devem proteger coisas fofas e fracas. O problema é que nunca perguntam se aquele ser quer proteção, e nunca conseguem diferenciar se suas ações realmente contam como proteção. Simplesmente assumem que o ser é fraco. Yuri joga Jake no chão que volta à sua forma humana. Só da Melissa falar oi, Jake começava a se tremer, e com um sorriso ela diz que estava feliz dele estar bem, graças a ela que esteve protegendo e ele nem ao menos agradeceu. Não tinha entendido? Ele virou um lindo coelho, então ela tinha a obrigação de proteger do lobo malvado e da caça. Por causa dela ele não tinha sido pego. Jake discute dizendo que nunca pediu para que ela o protegesse, era totalmente capaz de cuidar de si. Melissa responde que sabia. Soa como um absurdo, né? Especialmente por nunca ter pedido. Se foi ruim quando era um coelho, imagine sendo uma pessoa, secretamente seguindo alguém, sob o pretexto de a proteger, sem nem ao menos ela ter pedido isso, aparecendo sempre, olhando mais profundamente, poderia aparecer do nada para emboscar. Ela se aproxima do irmão, dizendo que nada disso era romântico. Se estava apaixonado por Yuri, não fuja e fale diretamente com ela. Yuri se aproxima com um sorriso chamando e Jake olhava para ela corado. Mas ela começava a falar, ele estava perseguindo, realmente a ofendia e a assustava. Ela era capaz de cuidar de si mesma, ele era a maior ameaça para ela naquele momento. Esperava que ele não fizesse mais isso e ficasse longe dela. De volta para onde se iniciou a caçada, Jack Forton aparece em cima de uma pilha de caça, falando com Melissa. Estava muito feliz de a ver. Melissa, vendo que ninguém iria interferir, fica na frente de Yuri, dizendo que fazia tempo que ele não aparecia, acreditava que ele já tinha até deixado esse mundo. Ele responde que estava muito entediado, os magos estavam fazendo de tudo para os manter longe e até mesmo a família dela tinha aumentado a segurança. Tinha ouvido falar da caça e recebeu autorização do líder para aparecer. Jack parte para atacar Melissa, ela consegue desviar e o ataca de volta, e foi tão poderoso que o lobo foi parar longe e o que usou para atacar acabou se destruindo. Inicialmente acreditava que tinha sido sua espada, mas ela estava ali, até que ela olha para lado e vê Jake com lágrimas nos olhos. Ela tinha usado o bem mais precioso de Jake e foi destruído, e para piorar não tinha como consertar, pois ela era abençoada. Melissa não sabia o que fazer, em sua frente um homem-lobo desacordado, ao seu lado seu irmão chorando, atrás dela Nine fingindo ser apenas um cachorro por ter perdido a oportunidade de voltar à sua forma humana, e para piorar todos os nobres a encarando boquiaberto. Para sua surpresa Ian vinha à frente, dizia que ela parecia cansada, e como os outros pareciam cansados era melhor terminar a competição mais cedo, anunciaria um ganhador em uma data futura, pedia para que todos não falassem sobre o que aconteceu, ele mesmo falaria com a família Forton, então se Melissa estivesse de acordo a família imperial cuidaria de Jack Forton. Melissa estava chocada, ele estava sendo atencioso? Logo respondia que apreciava suas palavras, mas apenas ela sabia manter o Jack sob controle, então estariam cuidando disso, apenas pedia uma carruagem, Ian cedeu, e Yuri se prontificou a acompanhar como uma médica, e ela aceitou. Melissa não esperava que os problemas iriam aparecer mais rápido, voltando para sua mansão encontram seu pai. Sem vontade de explicar tudo detalhadamente, apenas diz que Jake estava triste no quarto. O homem-lobo era um problema que ela iria ter que resolver e Yuri era sua convidada em seguida se retirando, apenas queria um banho. Estando dentro da banheira apenas queria relaxar, se perdendo no tempo que ficou lá, porém os problemas voltaram. Enquanto ela estava se trocando informaram que Yuri sumiu. Melissa dizia para as empregadas saírem procurando por ela pela mansão enquanto ela e Nine tentaria localizar pelos jardins.
No final da tarde, eles encontram um cachorro de Melissa no jardim. Nine parecia apavorado como se nunca tivesse visto Leão em sua vida. Melissa estava empolgada, mas percebendo o medo de Nine, ela se afasta um pouco tentando entender o que estava diferente. Leão não estava com sua coleira e para piorar ele começou a falar. Na verdade, ele estava sendo usado pelo líder dos Homens-Lobo como um transmissor de mensagem, falando que ele tinha levado Yuri, dizendo para Melissa Fordevrat e Nine Forton virem até ele. A confusão estava montada. Melissa sabia quem era aquele vilão, descrito como um homem belo de cabelos longos. Pelos leitores era um vilão muito adorado por aqueles que não gostavam da Melissa, uma figura muito poderosa e para piorar ele era gêmeo de Nine, Misen Forton. Melissa se encontra com Jack e conta que Yuri foi levada, ficando furioso, quem teria essa audácia? Mas quando Melissa diz que foi o líder dele, Misen, Jack já se recolhe e começava a reclamar sobre Misen ser forte e ele não ter despertado seus poderes ainda. Melissa pensava no que estava acontecendo. No original Jack despertaria os poderes quando Yuri é levada e ele luta contra Misen, se tornando o novo líder, mas Misen levou a Yuri muito mais cedo do que no original. Sabia que isso era uma armadilha, mas não poderia ignorar, dizendo a eles que deveriam ir. Quando Yona levanta a mão dizendo que tinha uma dúvida, Melissa logo diz que sim pagaria 6 vezes mais do que o salário dela além de um acréscimo por causa do perigo. Yona confirma. Agora já não tinha dúvidas. A maior preocupação de Melissa agora era Nine. Teria que voltar para a terra dos Homens-Lobo, encontrar Misen que pelo que Nine falou, nunca foi um bom irmão. Nine olha para ela com um sorriso, dizendo que já sabia que teria que voltar algum dia naquelas terras. Melissa fica impressionada. Imaginou que ele nem iria querer voltar. Bom, agora teriam que correr contra o tempo. Bem longe dali, Yuri estava presa e conversava com alguém que não era Misen. Ele ouvia tudo que Yuri falava mas apenas a ignorava. Tinha outra figura estava ali, mas apenas Yuri via e ouvia, falando para ela que a história estava mudando, porque ela não arrumava isso. Yuri responde que gostava sim. Em sua mente ela sabia bem que aquilo era apenas uma história e que ela era protagonista. Mas as mudanças estavam agradando. Até Misen tinha mudado. Nine era parecido com ele, mas no original nem deveria ter aparecido. Teria deixado esse mundo ainda como mendigo. A figura questionava. Ela sabia que tinha que monopolizar o coração de todos, não é? Yuri respondia que já tinha feito muito isso e não queria mais. Novamente em seus pensamentos olhava para Misen, vendo nele mais uma marionete daquela história assim como ela. Mas Melissa estava diferente. Por quê? Ela era mais uma marionete. Destinada a ser uma vilã, Yuri nos braços do príncipe sempre a observava. Mas por que as coisas mudaram de repente? Aquele dizia que Yuri era uma heroína, então deveria atuar como tal. Ela questiona. Uma heroína? Não achava isso. Novamente em sua mente lembrava de Melissa. Como poderia ela ser tão livre? Não escutava as vozes do seu destino? Ou simplesmente decidiu fazer seu próprio caminho? Queria que dessa vez não fosse Jack a salvar. O tempo passou. Yuri já tinha aceitado que iria novamente viver aquela história. Jack chegaria sujo depois de uma luta para salvar. Mas estava estranho. Tinha menos barulho e vibração. Mas nem adiantava pensar nisso. Era uma eterna marionete. Tinha que se preparar como toda vez, olhando para a porta, esperando aparecer Jack quebrando tudo. Mas para sua surpresa a porta não foi quebrada e nem Jack apareceu, mas sim Yona, Nine e Melissa. Só poderia estar sonhando. Melissa ao ver Yuri se aproxima rapidamente dela preocupada. Yuri estava tão aliviada e feliz. A história tinha mudado. Agora talvez pudesse viver algo diferente. Estava tão feliz que seus amigos estavam a salvando. Enquanto isso Jack realmente lutava contra Misen, mas perdeu. O lobo azul começava a rir. Aquela luta não tinha sido suficiente. Jack era fraco demais para ele. Lembrando dos outros seu foco foi para Nine. Seu irmão estava ali, e dessa vez estava determinado a destruir ele com as próprias mãos. Naquela mesma sala, Nine lembrou de parte de sua infância. Olhando para o canto que ficava encolhido, não era bom em magia e nem em luta. Seu povo negou e sempre ressaltava como Misen era um habilidoso, poderoso. O nome Nine Forton foi sendo esquecido por seu povo. Nem mesmo quando se machucava era ouvido. Se encolhia sempre na mesma sala, repetindo várias vezes que podia ficar naquele canto, pois todos eram indiferentes a ele. Isso era algo bom, isso aliviava, mas eram apenas palavras que repetia para tentar se convencer enquanto as lágrimas não paravam de cair. A indiferença doía muito mais do que qualquer insulto. Isso doía tão profundamente. Nine só foi tirado dos seus lembranças com o barulho que a espada de Melissa fez ao encostar na caixa que guardava Yuri. Aquela caixa não se quebraria com uma espada mágica. Então Melissa pergunta se Nine conhece alguma magia que possa ajudar? Nine se aproxima. Agora sua vida era diferente. Graças a Melissa e faria o que pudesse para ajudar. Aquela dor que sentia agora era passado. Analisando aquela caixa Nine falou que o selo só iria quebrar quando o conjurador sumisse. Ou seja, Misen teria que deixar de existir. Às vezes tem uma forma pacífica de resolver tudo. A magia e conjurador estão conectados. Se Misen ficar debilitado, a magia pode ser quebrada. Melissa pensava. O que fariam? Ninguém ali era capaz de destruir Misen. Olhando para Nine ela vê as mãos dele tremendo. Rapidamente ela segura as mãos dele, dizendo para não se preocupar. Confiava nela? Ela já tinha dito que iria o proteger. Se não poderiam acabar com Misen, poderiam pensar em uma forma de mover aquela caixa. Então não precisava se preocupar. Juntos eles tentariam mover a caixa, mas são interrompidos com a chegada de Misen, vestido igual ao Nine, mesmo terno e até mesmo penteado. Com um sorriso ele perguntava se estavam tentando mexer na caixa. Dizia que era um prazer ver Melissa novamente. Ela tinha pensado em ir embora sem o ver? Que coisa rude. Melissa erguia a espada pronta para se defender. Misen volta sua atenção ao Nine. Dizia não acreditar que ele tinha aparecido ali, o chamando de traidor. Não tinha nenhuma consciência, não é?
aparecendo em sua frente. Se tivesse alguma consciência, teria desvivido assim que nasceu. No impulso, Melissa iria atacar, mas foi parada por Nine, com um sorriso para ela. Toma a dianteira, Myrzen questiona. Agora virou cachorro de Momana? O ver agindo assim, tendo o mesmo rosto que ele, o irritava. A cada palavra de Myrzen, Melissa ficava mais irritada. Queria apenas dar um soco nele, e Myrzen continuava, falando que Nine sempre foi assim. Apesar de terem a mesma aparência, Nine nunca teve forças ou habilidades o suficiente, nunca teve nenhuma intenção maligna. Ele era um homem-lobo bem-sucedido, enquanto Nine era apenas uma falha. Era tão incompetente que até mesmo o antigo líder deles dizia que Forton era uma vergonha em Nine. No final, aquele lobinho foi expulso. Mas claro, ele era misericordioso, e daria uma bela oportunidade. Acabe com a Melissa. Tinha seus caninos e língua de volta, não é? Então a rasgue. Acabe com cada parte dela, e assim o aceitaria de volta na família e não cortaria sua língua dessa vez. Nine responde que não. Myrzen estava ficando irritado. Como ousava não obedecer? Com calma, Nine diz que não precisava obedecer, já não servia aquela família. Tinha ido ali para falar isso, já não era um Forton. Escolheu abandonar esse nome. Não será mais Nine Forton. Abandonou esse nome assim que saiu do castelo. Agora era um Fordevrat. Não, melhor ainda, era uma pessoa que pertencia a Melissa. Myrzen rebate dizendo que ele não saiu e sim os Forton que o abandonou. Mas Nine continuava firme, dizendo que foi ele que abandonou aquela família. Myrzen diz que se era assim que queria pensar, fique à vontade, mas já que não faria o ordenado, ele mesmo faria. Atacando Melissa com magia, mas ela consegue defender. Myrzen ainda usando magia falava que até que queria conversar um pouco. Pensou que seria divertido, mas era irritante ver Nine rejeitando sua própria raça por causa de uma humana. Então iria quebrar um pouco. Melissa pronta para a luta diz que já queria o bater de qualquer maneira. Então vamos brigar, cachorrinho. Myrzen não gostava disso. Ela era confiante demais para seu gosto. Melissa se movia pela sala e pensava que ele não seria idiota o bastante de usar uma magia muito forte ali. Afinal, aquela construção era antiga e poderia colapsar com ele dentro. Mas no mesmo instante ele usa uma magia quebrando a parede, fazendo Melissa repensar aquele pensamento. Aquela sala estava cheia de armadilhas que Myrzen colocou. Quando Melissa ia ser atingida, Nine a puxa para si e em segundos Melissa os defende de outro ataque do vilão. A luta continuava, ataques defendidos, tudo tão intenso. Myrzen dizendo que não estava mais divertido, tentando usar sua magia. Melissa se prepara mas nada acontece. A magia não funciona. Ele não conseguia usar? Não fazia sentido. Yuri chama a atenção deles e aponta para um artefato que Yona carregava. Ela tinha se prevenido e traga o artefato sagrado, mas não achava que funcionaria por muito tempo, talvez apenas 10 minutos. Melissa parte para o ataque, dizendo que iria acabar com isso, mas Myrzen ainda era forte mesmo sem magia, desviando rapidamente do ataque e aproveitando para contra-atacar Melissa, ferindo o braço dela. Melissa ignora a ferida e volta a atacar. Ele desviava com facilidade, queria o golpear, mas a diferença de habilidades era muito grande. Bom, pelo menos enquanto ela o distraia, Yona e Nine procuravam uma forma de quebrar a caixa que prendia Yuri. Mas Myrzen consegue se aproximar dela e a ferir exatamente no pescoço. Em um movimento rápido ela crava a espada nele, cambaleando para trás. Queria gritar, queria o xingar, mas sua voz não saía. Apenas escutava alguém chorando. Sua visão estava embaçada. Sua voz só conseguiu sair brevemente pedindo por ajuda. Melissa vai ao chão, Nine a segura e Yona tentava estancar a ferida. Mas sem resultado. Nine começa a pensar. Melissa precisava de tratamento, mas a única que poderia fazer isso estava presa. Precisava libertar. Mas como? Myrzen com um sorriso dizia que foi muito fácil. Olhando para Nine dizia que não entendia. Quando tiraram canino e língua dele, ele não tinha esse olhar. Ficou maluco apenas por ver um humano ferido? Que ridículo. Lembrava do dia que Nine foi expulso e também tinha sido por um humano. Ele tinha tido a audácia de cuidar de uma criança humana na floresta e ainda proteger. Deveriam ter ido atrás daquele pequeno humano depois de cortar a língua do lobo. Nine olhava para Melissa e questiona Myrzen. Ele tinha feito isso apenas por diversão? E quando ele confirma ver em Nine uma força vindo, aquele lobo estava tendo seu despertar. Como poderia? Por causa de um humano? Myrzen não deixaria indo para cima de Nine para o ferir. Mas Nine consegue segurar a mão de Myrzen mandando ele desviver pela pessoa que Nine amava. A luta mudou completamente. Nine lançava Myrzen na parede ferindo. O vilão estava em choque com o que via. O olhar de Nine mudou completamente. Ele sorrir dizendo que finalmente ele agora sim parecia um homem-lobo. Perguntava se Nine sabia por que ele o desprezava. Era porque ele era um lobo, com a mesma aparência dele, que fingia ser uma inocente ovelha, o envergonhando por muito tempo. Mas agora finalmente parecia um lobo de verdade. Mostrou sua verdadeira essência. Como se sentia? Era maravilhoso, não é? Como era a sensação de vingança. Depois de tudo eles realmente eram gêmeos. A confusão está maior. Siga, curta e comente para mais.